Convido a Cindy Bones Butker a apresentar o trabalho, artigo completo, Reflexos da Formação Continuada Docente em Realidade Aumentada na Educação Infantil, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo Fundo. Obrigada. Olá, o meu nome é Cindy, eu sou professora de educação infantil do município aqui de Passo Fundo. E hoje eu trago para vocês, então, um artigo para apresentar os resultados de uma pesquisação aplicada em projeto de formação continuada com docentes de uma escola pública aqui do município. Então, foi uma pesquisação aplicada em projeto de formação continuada com docentes de uma escola pública de educação infantil e foi sobre orientações sobre a utilização de aprendizagem móvel como recurso tecnológico da realidade aumentada em dispositivo móvel. Trata-se de uma pesquisação porque todos os membros estavam envolvidos, tanto os pesquisadores quanto os docentes da área estavam envolvidos no problema para a resolução deste problema social. Então, uma questão bem relevante para a gente ver nesse quesito é a reflexão sobre o uso das tecnologias dos educadores, né? Como a gente vai avaliar isso. Então, como que se deu esse projeto? Foi sobre orientações da utilização da aprendizagem móvel e sabendo, então, que as diferentes tecnologias, elas fazem parte do dia a dia tanto dos estudantes como dos professores na escola. Sejam elas por meio de tablets, celulares, TV via satélite, de alguma maneira se faz presente na escola e fora da escola. Então, como isso já faz parte dessa realidade, os professores, eles têm esse desafio de desenvolver no seu cotidiano a autonomia necessária para que possa fazer o seu planejamento, né? Vamos ver o que mais aqui. Então, partiu-se dessa hipótese, então, que existe uma distância na escola referida entre a aprendizagem móvel e a prática docente, né, que é por haver essa distância que não se aplica a tecnologia educacional dentro de sala de aula, o que foi comprovado depois do estudo com as professoras. Teve como objetivos, então, identificar elementos da aprendizagem móvel de realidade aumentada com foco na educação infantil, incentivar a utilização da aprendizagem móvel na educação infantil por meio da formação continuada, motivar e estimular o grupo a utilizar tecnologias educacionais em sala de aula e verificar e analisar os resultados da formação continuada. Então, rapidamente, o que é a educação infantil? Sobre as diretrizes curriculares, então, e o uso das tecnologias na educação infantil. A educação infantil, ela compreende a primeira etapa da educação básica, né? Então, envolve crianças de 0 a 5 anos e tem como principal finalidade o desenvolvimento integral do ser, né, da criança até os 5 anos de idade. Nessa fase, então, as crianças, elas começam a estabelecer alguns mecanismos e operações concretas, como classificação, associação, sequenciação, relações, né? Então, é nessa fase que essas habilidades são desenvolvidas. Então, qual é o principal diferencial da educação infantil para o restante da educação básica? É a ludicidade e o brincar. O brincar, ele é extremamente importante nessa fase, tanto é que a BNCC traz para nós, é muito categórica no texto, dizendo que o brincar é um direito da criança. Então, esse direito não deve ser violado, deve ser respeitado dentro da educação infantil. Nesse universo lúdico, então, o brincar é um dos norteadores da educação infantil. Então, o brincar e as interações fazem parte dos eixos estruturantes da educação infantil, diferente do restante da educação básica, sendo que não é objetivo da educação infantil alfabetizar crianças. Isso é bem importante, assim, que não é objetivo da educação infantil alfabetizar crianças, né? A alfabetização ocorre a partir do momento em que ela entra no primeiro ano da educação básica no ensino fundamental, tá? Vamos ver aqui.
O brincar, então, é uma atividade essencial para crianças pequenas, né? Pois ela desenvolve habilidades intelectuais e motoras, né? Então, assim, o recurso tecnológico da realidade aumentada, ele permite que as crianças associem o mundo real com o virtual com as suas interações, o que estimula o imaginário infantil, a linguagem e a brincadeira. Então, como a educação infantil, ela trata bastante de questões de interações e brincadeira, ela abre espaço para essa tecnologia, para que a criança possa manipular essa tecnologia, estimulando essas áreas e essas habilidades. Então, a formação dos professores, né, sobre a utilização, então, das tecnologias na formação continuada de docentes. A formação dos professores, ela não pode ignorar a importância dos recursos tecnológicos para a produção de propostas modernas e eficientes de ensinar e aprender. Lembrando que a formação continuada, ela também deve levar em consideração a realidade na qual os professores se encontram. Então, ela precisa acompanhar as transformações sociais e as mudanças que esse nível de ensino, que vem acontecendo nesse nível de ensino também. O que especificamente nessa escola, naquele determinado momento, recentemente a escola havia contratado para a escola o serviço de Wi-Fi, né? Então, foi uma tecnologia que foi comprada, que foi adquirida para melhoria da estrutura escolar, e então precisava saber o que fazer com essa tecnologia presente dentro da escola. Então, precisava também ter essa formação para que os professores soubessem usar de maneira adequada e significativa para as crianças em sala de aula. Faz parte também da formação continuada estudos coletivos, né? Fazem parte aí da rotina institucional nesses momentos. O que acontece nesses momentos? Troca de experiências, encontro com pares, reflexão sobre a prática, assim como o aprofundamento teórico, né? Então, é fundamental que aconteça esses encontros para que se possa aprimorar a prática pedagógica e também refletir a sua prática em sala de aula. Então, conforme Sampaio e Leite, o uso das tecnologias objetivam instrumentalizar os profissionais e pesquisadores a realizarem um trabalho pedagógico de construção do conhecimento a partir da interpretação e aplicação das tecnologias presentes na sociedade, oportunizando possibilidades inovadoras e alternativas de aprendizagem, o que significa incluir públicos estudantis em sua diversidade cognitiva, cultural, de interesses e necessidades. Sobre o uso da tecnologia móvel na educação. A tecnologia educacional é um suporte pedagógico que ele tem o objetivo de desenvolver a pessoa na sua integralidade, incluindo a criança, tá? A metodologia mais dinâmica da educação infantil, ela abre espaço, então, para que esse instrumento seja utilizado nas práticas pedagógicas com a pedagogia ativa, visando a melhoria da prática educacional e do desenvolvimento integral do alunado, né? Um elemento pode ser utilizado, então, como instrumento nesse processo, é a tecnologia móvel, que seriam celulares, smartphones, iPhones, iPad, iPod, notebooks, entre outros. Lembrando que a presença destes dispositivos estão nas mãos de muitos alunos, mas como meros instrumentos de comunicação, games e vídeos. Então, eles não são explorados de uma maneira educativa, apenas para essas finalidades, nessa escola em específico. Vamos ver o que mais aqui. Então, sobre o conceito da tecnologia de realidade aumentada. A realidade aumentada é um conceito relativamente novo, uma tecnologia que permite a projeção de dados e informações virtuais em objetos do mundo real. Então, ela se caracteriza por 3 propriedades. A primeira, a combinação dos objetos reais e virtuais em um ambiente real, ou seja, acontece a partir daqui,
nesse momento, do que está aqui presente nas nossas mãos. O segundo, a execução em tempo real com interatividade, então, essa interatividade acontece em tempo real, e o alinhamento dos objetos reais e virtuais entre si. Então, o real e o virtual, eles ficam alinhados nesse momento. Então, torna-se um meio de completar o mundo real em vez de substituí-lo, permitindo, assim, a existência de um recurso produtivo para o campo pedagógico. Então, nesse momento da interação, é que a criança pode experimentar fenômenos os quais elas não pode ver ao olho nu, e que a realidade aumentada pode fazer com que a criança imagine, presencie e manipule um outro universo, uma outra visão, uma nova experiência. Na educação infantil, a ludicidade e a interatividade, elas são competências essenciais que fazem parte do universo infantil. Então, lembrando que a ludicidade, ela não compreende somente jogos e brinquedos e brincadeiras. Ludicidade, a gente tem um conceito mais amplo. Ela envolve qualquer atividade prazerosa que proporcione aprendizagens. Então, assim, não é somente o brincar com jogos e brinquedos, né? A ludicidade é muito mais do que isso. É tudo aquilo que a criança possa manipular, sentir prazer e aprender com aquilo que ela está fazendo, né? Então, lembrando que os alunos da educação infantil, eles ainda não são alfabetizados, espera-se a adoção de alternativas lúdicas, que viabilizem experiências significativas e de fácil entendimento para a criança, sem a necessidade de decodificar a escrita, né? Então, não adianta ser cheio de escrita lá, siga por aqui, faça isso, faça aquilo, porque a criança ela ainda não sabe ler, ela ainda não sabe decodificar a escrita. Então, a experiência da formação continuada docente em realidade aumentada. Ela se deu através de uma pesquisação, como eu já coloquei antes, né? O foco, então, o objeto de estudo foi uma escola pública da rede municipal de ensino aqui de Passo Fundo, chamada EMEI, o Mundo da Criança. Ela foi de uma abordagem qualitativa, porque ela não tem como mensurar, né, os objetivos alcançados, ela é de questões muito particulares, as quais não tem como mensurar nem quantificar, né? E o objetivo dessa intervenção centrou-se em verificar a aplicação da metodologia ativa através da aprendizagem móvel de realidade aumentada para avaliar o impacto da formação continuada docente. Vamos ver aqui. E também ela buscou contribuir no melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, que, como eu comentei antes, naquele momento havia adquirido a internet Wi-Fi, e com planos futuros para adquirir também tablets, né, outras tecnologias móveis como tablets. Então, como que se deu o desenvolvimento do método de abordagem no processo dessa formação docente? Ela aconteceu com encontros, né, em reuniões pedagógicas e no horário de planejamento das professoras da instituição. Então, nesses encontros teve uma exposição teórica sobre recursos da realidade aumentada, tivemos oficinas de instrução prática e teve mais ou menos 20 horas de duração. Tudo aconteceu na própria escola, foi tudo feito durante o horário de planejamento das professoras. E, no segundo momento, teve também a aplicação de 2 questionários pelo recurso do formulários Google. Esses 2 questionários, um foi aplicado antes do início da formação continuada docente, e o outro foi aplicado após a formação, para que a gente pudesse comparar um com o outro, analisar os dados e aí sim fazer os nossos apontamentos. Então, o primeiro questionário, ele teve como objetivo coletar as respostas das professoras referentes ao uso da tecnologia na educação infantil. Então,
foi mais assim para saber o que elas conheciam sobre tecnologia móvel, sobre tecnologias educacionais e sobre realidade aumentada. Então, teve alguns tópicos bem importantes. Utilização e consideração de tecnologias digitais na educação infantil, sobre o conhecimento da realidade aumentada, se elas conheciam, já tinham ouvido falar ou já trabalhado com isso em sala de aula, e se elas já tinham tido algum dia alguma formação continuada sobre tecnologias em sala de aula, se elas já tinham esse conhecimento. O segundo questionário, ele foi para obter respostas para comparar com os resultados do questionário anterior, que seria sobre o uso da tecnologia digital na educação infantil. E a avaliação final enfatizou o impacto que a formação causou no grupo com base nos seguintes tópicos. Então, o segundo questionário tinha os seguintes tópicos: a experiência da utilização da realidade aumentada na educação infantil, se as professoras já haviam utilizado alguma mídia, tecnologia em sala de aula antes da formação, se após a formação o recurso da realidade aumentada foi utilizado em sala de aula, e se as professoras consideram o recurso adequado ao trabalho com crianças, se elas pretendem utilizar a realidade aumentada na educação infantil, se elas acham isso a realidade aumentada adequada, né, para a faixa etária. Então, as etapas dessa pesquisação, como que aconteceu? Então, na primeira reunião, antes da exposição do material teórico, foi feita uma conversa informal sobre o que as professoras entendiam, conheciam sobre realidade aumentada, sobre tecnologias educacionais, o que elas achavam bacana para crianças, o que não era legal. Então, teve essa roda de conversa. Logo após essa roda de conversa, teve a aplicação do primeiro questionário, né? Então, as colegas professoras acessaram através do seu e-mail o questionário e responderam no mesmo momento. Esse questionário, ele foi, não identificou as pessoas, então ele não teve nome de nenhuma, para a gente fazer essa margem de cálculo, não é necessário que as pessoas sejam identificadas, então foi respondido de forma anônima. Após elas responderem esse primeiro questionário, teve a exposição do material teórico. Esse material teórico trouxe informações, né, pequenas noções sobre tecnologia na educação, tecnologia móvel e realidade aumentada. Após essa exposição teórica, foi solicitado que as professoras, então, baixassem seus próprios telefones, smartphones, porque a escola não tem tablets ainda, até o momento da pesquisa aplicada. Então, foi solicitado que elas baixassem 2 aplicativos nos próprios telefones para que elas conseguissem manipular a realidade aumentada. Então, foram os aplicativos Solar System RA e Yorbuddy RA. Então, nesse momento, elas conseguiram manipular, conhecer e entender na prática como se aplica, como se manipula a realidade aumentada. Então, foi um momento muito bacana, porque elas até então não tinham entendido com o material teórico o que era a realidade aumentada. Então, elas puderam manipular e foi um momento muito bacana, porque elas ficaram encantadas com a realidade aumentada, assim, foi incrível, foi muito, muito bom mesmo. E após elas, então, manipularem, eu digo até de uma forma, brincarem, né, com esses aplicativos, o grande grupo foi dividido em pequenos grupos, né, então foram 4 grupos de 3 pessoas, e nesse momento, então, foi solicitado que elas fizessem uma atividade prática. Essa atividade prática envolveria uma pesquisa, na qual elas deveriam pesquisar outros aplicativos de realidade aumentada, e com esses aplicativos elas desenvolvessem uma atividade voltada para as crianças em idade pré-escolar, de 4 e 5 anos. Então, elas tiveram um tempo de aproximadamente 30 dias para pesquisar e desenvolver essa atividade. Após esses 30 dias, nos reunimos novamente na escola e socializamos as atividades para o grande grupo.
né? Então, aí nesse momento, cada grupo colocou as atividades desenvolvidas para o grande grupo. E, então, no retorno dessas atividades, nesse momento, os grupos apresentaram os seus trabalhos, então. O grupo 1, ele desenvolveu uma contação de história com o aplicativo Janela Mágica e a literatura Peter a Caminho do Espaço. O grupo 2 fez uns jogos com cores, números e formas geométricas, utilizando o aplicativo AR My Preschool. O grupo 3 teve a criação de uma história coletiva com o aplicativo AR Kids. E o grupo 4 teve o aplicativo Quiver, que foi a criação de um personagem, onde a criança pintaria com lápis de cor esse personagem, e com a aplicação com o uso do aplicativo, a personagem ganha vida e a criança consegue interagir com esse personagem, brincando com pequenos jogos com esse personagem criado, né? Depois dessas apresentações, as professoras, então, responderam ao segundo questionário, que foi finalizando a pesquisa-ação. Então, uma síntese, então, dos resultados obtidos. O que se observou, né? Se observou que antes mesmo delas responderem o primeiro questionário, lá no primeiro encontro, que as professoras não conheciam, realmente elas não conheciam tecnologias educacionais. E os relatos foram semelhantes, atribuindo tecnologia educacional ao uso de vídeos do YouTube em sala de aula, como tecnologia educacional. Então, percebeu-se no ambiente da pesquisa que as professoras realmente não tinham conhecimento da tecnologia e, possivelmente por esse motivo, não as empregavam em sala de aula. No primeiro questionário, nós obtivemos 12 respostas, com os tópicos. Tópico 1. Utilização de tecnologias digitais na educação infantil. Referente a esse tópico, todas as professoras consideram positiva tecnologias digitais na educação infantil. Sobre formação continuada, 2 afirmaram que já receberam formação e uma delas mencionou o tablet como recurso utilizado. Sobre o uso de alguma mídia, tecnologia, 7 utilizam e 5 não utilizam. As que utilizam citaram o notebook, a televisão, a internet e os vídeos do YouTube. E as que não utilizam citaram que não o fazem pela falta de recurso, falta de conhecimento, falta de conectividade da internet e porque consideram não permitido o uso de celulares em sala de aula. Sobre realidade aumentada, uma afirmou conhecer, porém nunca a utilizou em sala de aula. Então, durante a formação, no primeiro momento, na primeira reunião, observou-se que elas tiveram muitas dúvidas sobre a tecnologia, de como compreender as orientações teóricas sem a manipulação da tecnologia. Então, foi muito difícil para elas entender essa questão do real e do virtual, desse alinhamento, dessa interação entre o real e o virtual, da ocorrência de um novo fenômeno, sem que elas pudessem manipular a tecnologia. Elas só entenderam realmente o que é a realidade aumentada manipulando a própria tecnologia, né? Aí, então, quando elas manipularam, brincaram e viram como é que funciona o que é a tecnologia, elas acharam, então, apropriado para a educação infantil. E observou-se também que durante a pesquisa delas e durante o desenvolvimento das atividades nesses 30 dias, que elas estavam muito motivadas em fazer esse trabalho. Então, teve muita motivação, relatos dizendo que é uma tecnologia incrível, que as crianças iriam amar, que é inovador, que é simples e que as crianças iriam adorar com certeza. Então, ouviu-se muito esse tipo de frase, né? E também, junto a isso, alguns discursos de lamento
sobre a escola não ter recursos tecnológicos. Então, assim, lamentando realmente que, nossa, uma pena que a nossa escola não tem tablets para a gente poder trabalhar com as crianças em sala de aula, né? Então, foram dois paradoxos, assim, bastante ouvidos durante esses 30 dias em que elas estavam envolvidas no desenvolvimento das atividades. Durante esses 30 dias, observou-se... Oi? Mais 5 minutos, tá? Tá. Que algumas professoras empregaram a realidade aumentada em sala de aula. Então, o segundo questionário, nós tivemos 11 respostas. Sobre a utilização da realidade aumentada na educação infantil, 10 consideram a tecnologia positiva e uma indiferente. Se já utilizavam alguma mídia e tecnologia em sala de aula antes da formação, 3 responderam que não e 8 que sim. E se após a formação utilizou a realidade aumentada? 2 responderam que sim e 9 que não. As que sim afirmaram ter um trabalho com cores e contação de história, e as que não, pela falta de recurso, falta de organização para empregar, dificuldade de condições e falta de tempo. Se pretendem utilizar a realidade aumentada na educação infantil, todas responderam que sim, inclusive que pretendem pesquisar novos aplicativos e utilizar como o utilizado durante a formação. Então, o que possibilitou avaliar durante essa pesquisa? O impacto de uma formação continuada docente em loco. Essa é uma questão bastante importante, porque é considerada a realidade da escola, obtendo dessa forma dados mais consistentes sobre as etapas do processo, o grau de conhecimento das professoras, sobre como elas entendiam da tecnologia e também outros aspectos qualitativos, né? Então, a importância da formação continuada de docentes na escola, entre outros aspectos, foi dinamizado com materiais das próprias professoras, né, o que resultou no interesse do grupo em adquirir a tecnologia móvel e aprender mais sobre esses recursos. E o grupo nunca tinha recebido ou participado de alguma formação ou curso sobre a realidade aumentada, motivo pelo qual nunca aplicaram em sala de aula. Então, constatou-se o interesse de todo o grupo em usufruir da tecnologia. Algumas professoras fizeram uso, nesse espaço de tempo, da tecnologia móvel. Elas pretendem incluir essa tecnologia nas aulas. Então, a formação foi extremamente significativa para o grupo e a tecnologia é vista como inovadora e aliada nas ações educativas. Alguns paradigmas também foram desconstruídos, que a tecnologia não é adequada para crianças pequenas, por exemplo. E a motivação do grupo sobre pesquisar mais. Incentivou a gestão a incluir a aquisição de tablets nas propostas das melhorias da estrutura escolar, levou a refletir sobre o aprendizado das crianças e abriu possibilidades de estudo para avaliar o impacto do uso da tecnologia em sala de aula, de sua relevância e contribuição para uma aprendizagem significativa. Então, finalizo aqui a minha apresentação. Foi essa a minha experiência, então, que eu trouxe o artigo para vocês. É isso.